Fala, Coringas! Bem-vindo ao Coringa Talks. O lucro começa com boas ideias. Em nosso primeiro episódio, queremos compartilhar com vocês nada mais, nada menos do que nos apresentarmos. Quem somos, eu, o Wallace, o Lucas, como nasceu a Coringa, o nosso método de trabalho, como funciona a Coringa, sobre business, sobre negócios. Isso tudo a gente vai apresentar um pouquinho hoje. Mas antes de começarmos a abordar esses e outros temas, né? Quero apresentar o Lucas Brito, meu sócio aqui na Coringa. Mas eu não quero apresentar daquela forma, digamos, tradicional. Fiz tantos cursos, faculdade, especialização e esse blá, 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 que não faz muito sentido, porque isso não define quem é o Lucas. Isso é importante, Wallace? Óbvio que é importante. O Lucas Brito é um filho amado de Deus, co-herdeiro em Jesus Cristo, um gestor estratégico, visionário, habilidoso, comunicador, altamente articulado, um líder inspirador, que motiva o time a alcançar-lhes a excelência nos resultados. Esse é o Lucas Brito. E eu quero dizer que eu sou muito grato, gratidão a Deus, por você ter meu sócio, né? A gente se conhecia há tanto tempo. E eu brinco aqui na Coringa muito com alguns, né? Tamo junto até o fim do mundo. É isso aí. Valeu, Wallace. É isso, pessoal. A gente está aqui hoje para conversar aí sobre a Coringa e apresentar como que surgiu tudo isso, tá? Agora, antes de iniciar, também preciso apresentar aqui o Wallace, né? O Wallace também é filho amado de Deus, co-herdeiro em Jesus Cristo, tá? É um amigo aqui há mais de uma década, né, Wallace? Mais de uma década já de amizade. E aqui na Coringa a gente já juntou as escovas, digamos assim, tem 6 anos, né? 6 anos que a gente já topou esse desafio aí para fazer da Coringa uma empresa grande, né? E fazer a diferença também na vida dos nossos clientes e das empresas que confiam na gente, não é isso? O Wallace é o nosso diretor de operações aqui na Coringa, líder comprometido, né, em extrair o resultado e extrair o melhor do nosso time aqui dentro da Coringa. Tá certo? Então, Wallace, estamos juntos aí para o que der e vier aqui dentro da Coringa, na amizade e nos negócios. Tá? Exatamente. Minha esposa é que brinca, né? Na verdade, a sociedade é um casamento, né, pessoal? Tudo lá em casa acontece algo, ligou o telefone, minha esposa é o Lucas. O Lucas, Wallace. Wallace, Lucas. Lucas. Lucas chamando. Então é dessa maneira, porque a gente precisa fazer a empresa andar, crescer, evoluir. E para isso a gente precisa de proximidade, precisa de andar no mesmo caminho, na mesma sintonia, né? Perfeitamente, viu, Wallace? Mas vamos lá, né? Vamos conversar aqui, apresentar o pessoal de onde é que veio a Coringa, de onde é que veio o nome Coringa, da onde que surgiu a ideia do business e onde foi que tudo começou? Conta aí pra gente. Inicia aí. Rapaz, nem todo negócio começa assim, mas ele começou numa serra, num friozinho e num churrasco. Tem combinação melhor não, lá em Guaramiranga. Essa verdade. combinação aí é para poucos, né? Começou lá, começou a desenhar, a pensar o que vai ser o nosso negócio. Na verdade não tinha um nome, né, pessoal? A gente vai atrás de um nome, né? A gente ficou, qual o nome, qual o nome? Pensamos em várias hipóteses. Antes eu usava muito o meu nome, né? Já fazia alguns serviços, mas a gente não tinha um nome específico ainda naquele momento, né? Exato. Lembro daquela época, quando tu trabalhava, tu já fazia teus jobs freelas, né? Tu usava o nome Wallace Comunicação, né? Era desse jeito, não era? E aí já fazia ali os jobs de criação de peça, de artes e tudo mais. Mas aí a conversa foi evoluindo, né? E a gente se conheceu também na faculdade, tá? E da faculdade a amizade começou ali e a gente começou a falar também sobre o negócio, sobre a possibilidade de a gente desenvolver um business junto, né? E aí fomos para Guaramiranga, lá na Serra de Guaramiranga, aqui no Ceará, e aí surgiu essa ideia de montar esse projeto da Coringa que já conta atualmente 6 anos, tá? Não é isso? Perfeito, perfeito. E o nome foi ali um quebra-cabeça para resolver, mas quando foi decidido um rumo, né, queríamos algo voltado ali para
gamers, para jogo, algo nesse sentido, né? Foi aí que a gente pensou até no nome Coringa, mas aí era muito, digamos, tradicional e a gente não nasceu para Ser igual. ser igual, é. Exatamente. E aí o primeiro nome, né, como você está falando, ficou Coringa, não é isso? Coringa. A gente até chegou a criar um logo, mas a gente viu assim, não, cara, não dá para ser igual ao nome real, né, que é o que todo mundo fala, Coringa. E aí a gente mudou as duas letras iniciais de Coringa para Coringa, sendo KU. E aí a partir desse momento a gente começou a utilizar em larga escala em todo canto, né? Exatamente. E eu sempre gostei muito de jogos, assim, jogos no geral, tabuleiros, tudo que desperte raciocínio lógico, competitividade. Então, eu nasci para competir, para vencer, né? A gente não vê esse mundo para ser igual. No Biriba, quem joga baralho, cartas, o Coringa, ele é uma carta, digamos, trunfo. É um melé que chama, né? Ele tem essa expertise. Então, isso alinhou bastante à nossa ideia, né? Exatamente. E desenvolvendo o conceito da marca, nós puxamos o nome Coringa para ser o quê? Para significar exatamente o trunfo, né? A carta estratégica. Tanto que nós falamos hoje nas nossas apresentações para os clientes, a capa inicial das apresentações, né? A gente traz lá bem explícito o nome da empresa. Coringa, se for para ter uma carta na manga, que seja a Coringa, né? Exatamente de ter uma carta na manga aí para a estratégia dos nossos clientes, não é isso? Marketing no geral com estratégia, né? Exatamente. Exatamente isso. E uma outra coisa interessante é que no início da Coringa, assim, ao montar a marca, a gente fez todo aquele brand, montamos vários materiais dos quais não tínhamos verba para produzir, mas produzimos fardamento, né? Foi. E eu me lembro que indo em clientes ou até mesmo em lojas, teve uma moça que perguntou: que blusa bacana, que marca é essa? Isso bem assim que a gente tinha feito o material, feito as blusas, e isso chamou nossa atenção. A gente acertou exatamente no nome, porque a pessoa pensava até que era uma marca de uma roupa. Aí eu pergunto, por que não, né? Por que não? Exatamente. A gente vai falar de por que não mais pra frente, tá? Então, pessoal, trazendo aqui, contextualizando vocês aí que estão conhecendo um pouco sobre a Coringa, como que foi o começo da nossa empresa, né? A gente começou lá em Guaramiranga, como a gente falou, mas as nossas operações começaram na cozinha lá da casa do Wallace, né, Wallace? Exatamente. A gente trabalhava durante o dia prospectando, era manhã e tarde prospectando, mas quando era noite, era o momento da operação. Então, à noite a gente trabalhava e passava o dia, manhã e tarde, Mão na massa. nessa prospecção, não é isso? Exatamente. Mas antes de chegar nesse ponto, de a gente já estar trabalhando juntos no negócio, né? Algumas coisas precisaram acontecer, não é isso, Wallace? E aí, antes, foi em 2017, né, mais ou menos? Isso. Em 2017, o Wallace trabalhava na Harley Davidson, não foi, Wallace? E eu era servidor público, trabalhava no município aqui como servidor público. E aí o Wallace estava mudando de empresa, né? O Wallace viu a oportunidade, aí me apresentou lá ao Pedro, né? Aqui o agradecimento ao Pedro, né? Hoje a Coringa está hoje onde está porque teve uma pessoa que acreditou na gente lá no comecinho, que foi o Pedro, né? Então o Pedro deu a oportunidade para a gente trabalhar juntos. E aí eu entrei para trabalhar no marketing, né? Que antes era com o Wallace, não é isso? Exato. E aí a gente trabalhou lá, ficou trabalhando no marketing da Harley Davidson aqui de Fortaleza, né? Como marketing, passei 2 anos lá. O Wallace também havia passado 2 anos antes. E teve a oportunidade que a gente começou a conversar mais sobre negócios. E aí o nosso primeiro cliente, assim, digamos, oficial mesmo, foi a Harley Davidson Fortaleza, tá? A New Road, né? E aí eu saí da loja e a gente começou oferecendo um trabalho para eles como agência, tá? Como agência de marketing. Um trabalho sem custos, não foi isso? Sem custos, para eles validarem, acreditarem que era possível ter uma empresa, né? Trabalhar como uma empresa de marketing que não precisasse necessariamente ser uma pessoa ali dentro, não é isso? E aí validaram a ideia, gostaram da ideia, e aí a gente seguiu o contrato para frente por anos, não é isso?
Perfeito, perfeito. A gente começou lá, o Lucas até ficou, qual a estratégia, como a gente vai chegar, né? A gente tem o know-how, tem o conhecimento e o principal, a gente tem o respeito. O respeito é a base da confiança. Exato. E a confiança é a base para o sucesso. Então a Perfeitamente. gente tinha isso ali. E a gente começou lá de forma, vamos mostrar os resultados. Grátis, pessoal. Exato. E isso para mim não é uma novidade, porque o meu primeiro emprego, ao chegar em Fortaleza aqui, estudava pela manhã e queria fazer algo que me gerasse receita, para não ter dependência. Então, o que foi que eu fiz? Me lancei no mercado, conversando, atrás de empresa, entrando mesmo e tentando algo. E a única porta que me abriu foi uma gráfica, na qual eu disse, não, eu trabalho de graça. Aí a pessoa, ótimo, né? Óbvio. Então, eu fui por quê? Não com o intuito de trabalhar de graça, não com o intuito de querer ganhar. Claro, quero. Mas com o intuito de aprender algo. E isso Perfeito. me levou a ingressar no mercado de trabalho, né? Perfeitamente. E aí, nessa trajetória, né, quando a gente começou a atender a Harley Davidson, que foi, digamos assim, um primeiro cliente oficial, a gente como agência, né, nós como Coringa já, nós precisávamos de um lugar, não é isso? Porque a gente estava na cozinha da casa do Wallace. Né? Então, precisávamos de um lugar para trabalhar. E foi aí que surgiu um novo parceiro no negócio que é cliente nosso, tá certo? Que é o Dom Coworking. Tá? Gratidão aqui também para o seu Fausto, não é isso? Que nós chegamos lá, ele estava iniciando também as operações e nós fizemos uma parceria, né? Fizemos uma parceria com ele, começamos a trabalhar lá. Seu Fausto é uma personalidade incrível, tá? E conseguimos colocar a Coringa no escritório físico, né, presencial. No começo era somente eu e o Wallace, e aí começou a desenvolver e começamos a adquirir muito mais clientes, não é isso? Exatamente. Pessoal, a gente foi atrás a gente precisa ter um local central para ser o nosso alicerce ali, nosso porto, Quartel-general, né? o escritório, nosso quartel-general, literalmente, né? E foi aí, rodando, alguns coworks, a gente observando, vendo como é que funcionava, paramos em frente ao Dom Cowork. E por incrível que pareça, na hora a gente parou, entrou, apertou o botão, conversamos com a moça, na época era a Natália, ela gentilmente nos recebeu, apresentou tudo, e ela disse, a gente está inaugurando agora, eu abri a porta agora. Foi. Exatamente. Né? Então nós conversamos lá com a Natália, não foi? Ela apresentou pra gente o Dom, os 3 andares do coworking, tá? Que fica na Oliveira Paiva, aqui na cidade dos funcionários. Espaço muito bom, recomendo, conheçam, tá? E o Dom é nosso cliente até hoje, não é isso? Exatamente. Isso mostra o quê? Desde o início, até mesmo antes disso, Deus sempre esteve conosco, em todos os momentos. Muitas das vezes a gente não enxerga isso, mas ele sempre está lá. Ele nunca faz algo que, mesmo que a gente não saiba determinada coisa, ele coloca uma pessoa, coloca ações, coloca meios de nos auxiliar a alavancar, nos capacita, às vezes, através de outras pessoas que conhecemos. Exatamente, perfeito. Dentro dessa trajetória também tivemos aí o apoio de outras pessoas, tá? que foram aparecendo no caminho, né? Outros nomes, não, Wallace, aí no percurso, sim, como o Henrique Vasconcelos, né? Também presidente do Náutico Atlético Cearense hoje em dia, né? E lá atrás ele já pegava serviço também com a gente, né? Era cliente lá da Harley Davidson também, tá? Então, o Henrique Vasconcelos é uma pessoa também muito importante. A própria Tassiana também, né? Anterior gerente do Grupo New. Também acreditou no nosso trabalho no período, reconheceu, visualizou o trabalho que a gente desenvolvia lá na Harley Davidson, né? E nos deu a oportunidade de ir entrando ali dentro do grupo, né? Do Grupo Newland. Isso. A única maneira de literalmente fazer o impossível é você se unir com pessoas que você confia. Exatamente. A base, né? A base é a confiança. Se não tiver confiança, né, não vai para frente, tá? Então tem que ter confiança, integridade, e depois a gente vai falar, tá, sobre esses pontos, né, que são bases
dos 12 pilares da Coringa. E a gente vai falar um pouquinho mais na frente isso aqui, porque, assim, é uma história muito bacana, né? É uma história muito bacana da nossa empresa. E nós estamos batalhando e construindo cada vez mais uma Coringa mais, como é que eu posso dizer, mais completa, né? Uma Coringa mais humana, sempre cada vez mais humana e sempre cada vez mais gerando resultado para os clientes que confiam e acreditam na gente, não é isso? Exato. E a gente chega num ponto, né? A gente está falando aqui de alguns assuntos, algumas pessoas, alguns meios que chegamos na Coringa hoje, irá para 7 anos, né? De mercado. Tudo foi feito à base de conexões. Conexões são importantes. E no nosso meio, que a gente deixou a Coringa de forma remota, a gente é uma empresa 100% remota, pessoal. Então a gente faz acontecer a Coringa com parceiros em vários locais, 9 estados, para ser mais preciso. E a gente consegue rodar isso. Mas por quê? Conexões, pessoas importam e sentimento de gratidão. A gratidão, digamos, a gratidão é a memória do coração, pessoal. Perfeito. Então a gente somos gratos por todos que fizeram e fazem parte e fazem a Coringa acontecer, na verdade. Exatamente. A Coringa hoje, né, Wallace, nós atuamos 100% remoto, tá? Então todo o nosso time atua remotamente, né? Atua em diversos estados aí, como a Wallace falou, mais precisamente 9 estados, tá? Mas houve um ponto de virada, né? Houve um ponto de virada. Na pandemia, em 2020, que houve um evento que mudou a vida de todos nós para sempre, né? E a partir daí, a Coringa começou a trabalhar remotamente, né? Nessa época, a gente já estava aí em torno de umas 4 a 5 pessoas, né? Nessa época. E começamos a trabalhar remotamente. O projeto deu muito certo, não é isso? Deu muito certo. O time que era pequeno na época, engajou, né? Se desenvolveu e hoje nós estamos aí com em torno de 28 pessoas diretas e indiretas, porque nós temos parceiros fixos, mas também temos os parceiros que trabalham prestando serviço com a gente, né? Todos os meses a gente conta com uma série de pessoas e é somente através dessas pessoas que é possível a gente colocar a Coringa no radar e fazer dela o que a gente tem hoje, não é isso? Perfeitamente, perfeitamente. E muita gente pode achar, foi fácil ou foi de repente, né? De repente, nada. De repente é uma ova. Tem muito sacrifício por trás, muitas coisas nos bastidores que acontece. A gente passou por uma pandemia, pessoal. Quantas empresas não fecharam na pandemia? E a gente está falando de uma remota e uma que tinha nascido ali pouco tempo, que estava engatilhando. E o que? A gente saiu de 5 parceiros Coringa para 28. Para 28 parceiros. Saímos de uma região, num pequeno local em Fortaleza, para 9 estados. Então a gente tem conexões e essas conexões que fizeram a Coringa acontecer. E a gente está falando aqui de um dado real do IBGE, né? Se eu não me engano, são 38% das empresas, elas fecham antes dos 5 anos. Perfeitamente. Então a gente, desde o começo, não nasceu para ser indicador desses índices. A gente tá aquele ponto. Como é que aquele ponto foi para ali? É a gente, aquele ponto que é literalmente fora da curva. Exatamente, o ponto fora da curva. E quando todo mundo desacredita do remoto, nós acreditamos, não é isso? Acreditamos no remoto, tanto que temos pessoas no nosso time fechados com a gente que não abrem mão também do remoto de forma alguma, né? O pessoal realmente compra a ideia. E aí a gente entra no próximo tópico, né? Vamos lá. Como é que funciona trabalhar remotamente com a ruma de gente, digamos assim, né? Exato. Como é que funciona? Só complementando, né? Tem uma frase que diz, se você tem 1% de chance de perder, você tem 99% de obrigação de fazer dar certo. Então. Exatamente. Então, como que funciona o remoto hoje em dia? A gente coloca câmera lá no computador pessoal, tem que ficar batendo ponto. Não, pessoal. Todo mundo é livre, tá? Então, todas as pessoas que trabalham com a gente são livres, tá? E sentem-se livres, certo? No entanto, existe uma coisa chamada compromisso, tá? E esse compromisso a gente detecta se a pessoa tem no momento que a gente libera o link da vaga, né? Liberou o link da vaga da Coringa, a gente já detecta ali de imediato se a pessoa tem compromisso ou não. Ela só precisa responder um formulário, não é isso, Alice? Para responder o formulário, a gente já sabe, opa, essa pessoa aqui tem um indício de compromisso, né?
Quando a gente libera a vaga remotamente, Wallace, qualquer vaga, né? Liberamos agora recente designer, diretor de arte também, não foi? Entendimento publicitário. Chove de quantas pessoas numa vaga, assim, em 2 dias? Exatamente. Chove quantas pessoas? 800, já bateu até 900 pessoas por vaga. Ou seja, Remota, o país né? respira por um modelo remoto, mas tem algo. O remoto todo mundo quer, mas não é para todo mundo. Perfeitamente. Não é para todo Não é mundo. para todo mundo, tá? Não é para todo mundo porque remoto não significa dizer home office. Quando, na verdade, o home office, o pessoal muitas vezes é mais home do que office, tá? Então, se a pessoa fizer isso, ela está comprometendo a relação dela com a entrega dela com a empresa, né? Então, para que exista um trabalho remoto, dê certo, consigamos entregar resultados para os clientes, precisa do comprometimento, precisa ter uma cultura da empresa forte, que é o que nós começamos a desenvolver. Já existia, né? A cultura da Coringa já existia, mas a gente fez o quê? Através da consultoria, né? Com a Renata Sequin. A gratidão, Renata, também aqui, né, Wallace? Sim, sim. Foi uma luz para a gente. E nós começamos a trabalhar melhor a nossa cultura, né? E com uma cultura organizacional bem definida e transmitida, nós conseguimos fazer com que as pessoas entendam o propósito da empresa e se aliem à nossa cultura. Porque quem não tem o feeling e quem não dá match com a cultura da empresa, praticamente essa pessoa ela se auto-exclui do negócio, né, Wallace? Isso. A nossa cultura não é apenas quem somos, é o que nos torna único. Exato. Isso é a nossa cultura, a cultura coringa. Tem algo que eu vou levantar aqui, um ponto. Os empresários, né, empreendedores, muitos têm barreiras, e não são poucas, são muitas barreiras. É quase aquela corrida de atletismo, várias barreiras em relação ao trabalho remoto. Mas eu digo hoje que a gratidão a Deus por esse trabalho, pelo estilo de trabalho, pelas pessoas que fazem parte da Coringa é muito grande. Eu sou pai de uma criancinha, uma bebezinha ladija de 1 ano e 6 meses. Se não fosse o trabalho remoto, quantas pessoas não gostariam de ter visto ela dar o primeiro passo, levantar e cair, falar papai, chamando você para almoçar, quando Perfeito. Você está trabalhando, e você, aquele momento ali, eu vou almoçar. O tempo de mesa cura, né? Perfeito. Quantos não gostariam de ver ela pegando uma garrafa, abrindo uma garrafa, agora ela já sabe abrir a geladeira, ela sabe sentar. Quantas pessoas não conseguem viver esse momento? Perfeitamente. Exatamente. Esse ponto que o Wallace está falando é muito interessante, né, Wallace? Que você trabalhar remotamente, você tem a possibilidade de... Os momentos que você passaria no trânsito, 2 horas de trânsito, imagina só, cara, você perder 2 horas da sua vida, às vezes até mais que isso, dependendo do trânsito, em trânsito, em estresse, em coletivo ou mesmo no carro, se deslocando de um lugar a outro, né? Nós visualizamos isso como um atraso. Obviamente, isso não se aplica para todos os tipos de negócio e, como a gente falou, não é para todo mundo. Mas as pessoas que têm o coração aberto e o comprometimento de fazer acontecer, independente de onde ela estiver, se ela estiver no escritório, se ela estiver remotamente, ou se ela estiver em casa, ou até mesmo durante uma viagem, se a pessoa tem um comprometimento de entregar, como nós já tivemos, nós tivemos pessoas que viajaram para a Inglaterra e continuaram trabalhando com a gente. Tivemos pessoas que viajaram, aqui do Ceará, que viajaram, por exemplo, para o Sul e continuaram trabalhando com a gente, né? Então, a responsabilidade de ter a entrega, de entregar para o cliente é o principal ponto que conta, né? A gente não pode deixar solto, né? A pessoa precisa ter a responsabilidade de entregar. E é isso que faz esse modelo dar certo. É até um dos pilares da Coringa, né, Lucas? Fala um pouquinho sobre autorresponsabilidade aí, para quem não conhece, ou nunca ouviu falar esse termo, na verdade. Pronto, um dos pilares da Coringa, a questão da autorresponsabilidade. É você ser responsável por tudo aquilo que acontece sobre você e no teu cenário, no teu ambiente. Ou seja, você se põe como protagonista, você se põe como
autorresponsável como responsável pela situação como você está. Ou seja, é um pilar primordial na Coringa e isso faz parte das nossas perguntas em bate-papos com os parceiros que vão entrar. Tá? Nas entrevistas, nas conversas, nós perguntamos sobre o nível de autorresponsabilidade dessas pessoas. Porque precisa ter autorresponsabilidade, senão remoto não dá certo. Tá? Não dá certo. E ainda complementando sobre a questão da autorresponsabilidade, você, definindo um pouco melhor, na verdade, você não culpa terceiros por aquilo que acontece a você. Ou seja, caiu a energia, estou trabalhando aqui remotamente. Poxa vida, tu vai cruzar os braços, caiu a energia. E as entregas que você tem para fazer? Você é um prestador de serviço da gente, você tem a responsabilidade da entrega. O que é que normalmente o nosso time faz? Muda de lugar. Caiu a energia, vou ali no coworking, vou ali no shopping, eu vou ali no lugar que eu consigo a conexão com a internet. Então, quando as pessoas fazem isso, elas estão sendo autorresponsáveis. Deixa que eu resolvo. Exatamente. Joga no meu peito aqui, ó, pá, que eu resolvo, né não? Exato. Exatamente. Perfeito. E muitas empresas, ou gestores, empresários, falam, não, meu time tá morto, a operação não tá rodando, mas a empresa é reflexo do dono. A empresa Perfeito. é reflexo do dono. Perfeito. Se o time tá morto, aí eu tiro aqui um trecho até do Joel J que eu ouvi hoje, vindo a caminho aqui para a gravação, né? Se um líder senta, a empresa deita. Se um líder deita, a empresa morre. Perfeito, perfeitamente. Essa questão de a empresa ser reflexo do líder dói em muita gente, tá? Por quê? Cara, se você tem um time que não entrega, que age com irresponsabilidade, né? Que não entende que você tem uma responsabilidade com o cliente que você atende, de entregar resultado. Se o seu time não entende isso, e aqui eu falo para você, a culpa é sua, tá? Empresário, a culpa é sua. Por quê? Você colocou as pessoas erradas dentro do seu time. E aqui eu puxo um link com o livro Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins, que é uma das primeiras coisas que você tem que fazer é colocar as pessoas certas no barco. Tá? Sim. As pessoas certas, porque quando você sabe quem está no barco, você pode direcionar o barco para qualquer direção. E essas pessoas saberão o que elas precisam fazer. Você consegue direcioná-las sobre o que elas fazem. Tá? Mas você precisa das pessoas certas. Porque se você colocar as pessoas erradas, imagina só aquela exemplo do caiaque, do Thiago Nigro, né, que ele deu um exemplo. As pessoas remando ao contrário do caiaque que está numa direção. Né? Então, o caiaque está numa direção, se tiver 3 pessoas remando na mesma direção, ele vai muito rápido, concorda? Mas se uma dessas pessoas remar ao contrário, ou seja, eu tenho 2 remando para frente e uma remando ao contrário... É melhor você ir sozinho. É melhor você ir sozinho, porque se você tem 2 remando a favor e uma contra, é melhor ir sozinho do que ter essas 2 pessoas, entende? Então, esse cenário é exatamente sobre isso, é ter as pessoas certas. E as pessoas certas, para você colocar, você precisa fazer uma boa contratação, tá? Perfeito. Uma boa contratação. E uma boa contratação exige um bom processo seletivo. Exige análise de perfil comportamental, entender sobre pessoas, né? E o principal, entender sobre você. E entender sobre Se você. Se você não entender sobre você, o que você precisa mudar, não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Se você é o reflexo, né? E isso aqui, no final de tudo, tudo, a gente só vai ouvir história de vencedores. Perfeito. Aí cabe a você, onde você vai se posicionar. E como você vem se posicionando, né? Só existem 2 caminhos, na verdade. Eu vejo assim, 2 caminhos. Ou você se posiciona com a verdade ou com a mentira. Cabe a você escolher. Exatamente. Tá? Então, ter as pessoas certas no time é 80% para dar certo no remoto, tá? Mas existem outras coisas. Existem processos que precisam existir, né? Precisam
A empresa precisa desenvolver processos para que as pessoas saibam o que é que elas vão fazer. Porque imagina você trabalhar remotamente, cada pessoa fazendo do seu jeito. Ia virar um caos, né? Lá no comecinho da gente, éramos poucas pessoas, né? A gente estava muito na operação na época também, né? Para quem não sabe, nós viemos também da operação, então a gente sabe fazer tudo o que uma agência faz, nós fazemos. Ponta a ponta, literalmente. Exato, de ponta a ponta. Tá? Nós sabemos fazer tudo. Mas hoje, na Coringa, nós somos o que, Wallace? Gestores. Gestores. Tá? Gestores. A nossa mentalidade mudou. Né? E é isso que vai fazer a Coringa crescer com o nosso planejamento estratégico, que a gente já fez desse ano, no finalzinho do ano passado. Desenvolvemos nosso planejamento estratégico, né, com a nossa consultora. E a Coringa vai crescer bastante. Tá? Esse crescimento e esse sucesso já está ali. É só questão do tempo passar para poder a gente chegar lá. Né? Então, ter as pessoas certas, ter os processos certos. Porque, na verdade, uma empresa, quando ela tem problemas em duas coisas. Né? Em pessoas ou em processos. É isso que impede qualquer pessoa de crescer. É isso que impede qualquer empresa de crescer, na verdade. Tá? Então, se você está estagnado de alguma forma, é porque você tem problemas com as pessoas que você contratou, que não são pessoas certas, tá? Ou você tem problemas nos processos do seu negócio. Tá? Cada pessoa está fazendo uma coisa diferente, né? Está fazendo de forma diferente, salvando os arquivos de forma diferente, né? Renomeando de forma diferente, pensando de forma diferente, e no final vem um Frankenstein ali e a gente, poxa, o que aconteceu? Né? Era assim no começo. Hoje não. Hoje existem regras, hoje existem caminhos, hoje existem playbooks, né? Playbooks de processos sobre como deve se proceder em cada coisa. Mas assim, não é perfeito. A gente sempre tem que melhorar, a gente sempre tem que otimizar, não é isso? E isso não exime o gestor, principalmente, de ser o espelho. Você é o espelho para o tático. Fazer a operação rodar. Exato. E todos juntos são um reflexo de quem está comandando. Precisa ter um comandante, precisa ter um guia. E a gente, como gestor, né, precisamos o quê? Treinar as pessoas. Treinar. Puxar para o nosso lado. Perfeitamente. Isso aí que o Wallace pontuou, vou explanar aqui um pouquinho mais, porque o nosso time, tá, como empresários, o nosso time que operacionaliza, que gerencia a operação, eles são reflexos do dono, são reflexos dos fundadores, dos sócios. Tá? Então, para que a empresa dê certo, o sócio também precisa estar alinhado. Porque na maioria das vezes é o sócio que está causando, os sócios que estão causando problema na empresa, não é isso? Em grande maioria. E muitas empresas, até algumas empresas pequenas, contratam grandes consultorias para definir os processos que a operação, que a sua empresa vai fazer. Mas eu vou dizer uma coisa. A melhor pessoa para definir os processos é quem está lá na ponta. Exato. Quem está vivenciando junto. Você chama aquela pessoa, vamos conversar. O que é que você faz no seu dia, pessoa? Isso. Você vai ver que você nem sabia que aquela pessoa fazia aquilo ali. Exatamente. Você vai tomar um susto. Às vezes está fazendo coisa que nem é para fazer no meio do processo, né? Dessas coisas que você faz, qual é que, digamos, gera valor, resultado para o cliente? Resultado para a agência, essa aqui. Quanto tempo você leva? Levo um dia, ou levo 3 horas, 4 horas por dia. Ou 2 horas, 1 hora, meia hora, vamos estar, meia hora por dia. É a lei de 80-20, né? Então, aquela meia hora, as outras coisas não tem resultado. Não tem sentido. Então, você começa a trabalhar e a pessoa mesmo vai abrindo o caminho para poder fazer. Ela vai fazer o processo dela. Não tem nenhuma pessoa melhor para fazer do que ela que está vivenciando ali a operação. E você começa a diagnosticar o quê? Onde as potencialidades, onde está o dinheiro, literalmente, o lucro para o cliente, para a empresa e para o negócio, né? E onde está escorrendo também o lucro, tá? Porque se você tem gente na operação fazendo processos redundantes, processos que não são otimizados, você tem lucro dessa empresa escorrendo ali pelo ralo, tá? Então, ter os processos certos, ter as pessoas certas, tudo isso faz total diferença no crescimento da empresa, tá? Tinha um outro ponto aqui sobre a questão dos líderes, né, que a gente estava pontuando, que é importante falar sobre isso aqui. Os líderes, né, gestores,
os sócios também, que são gestores, precisam treinar o seu tático. Porque o seu tático precisa treinar o operacional. Então, imagine só a estrutura de uma empresa, como que funciona. No começo, os sócios, normalmente, né, como acontece com as pequenas empresas, começam na operacional. E foi o nosso caso, né? Então, a gente começa ali na operação. Depois, a gente começa a contratar as primeiras pessoas a fazer o serviço, a fazer a operação. E a gente ainda está na operação. Mas a gente começa a coordenar outras pessoas, a direcionar e treinar outras pessoas. Então, a gente já está ali no tático e no operacional, não é isso? Agora, sobe um pouco mais a escala da pirâmide. Aumentou a quantidade de pessoas na operação, o que precisa fazer? Subir. Aumentou os problemas. Aumenta os problemas. Perfeito. Aumentou a quantidade de pessoas na operação, aumenta os problemas que acontecem. Principalmente se não tiver processos. Tá? Se não tiver processos, aumentou a quantidade de pessoas, aumentou a quantidade de clientes, vai multiplicar problema. Tá? Então, precisa estruturar isso e organizar isso. E ainda no raciocínio aqui do tático, né, do nível tático da empresa, para passar para o próximo nível é um pouco mais difícil. Ou seja, os gestores, os donos de empresa, eles passam um período no tático até conseguir sair e subir para o estratégico. Porque nesse momento eles colocam outras pessoas no tático, treinam essas outras pessoas e acompanham elas, para que elas façam o que eles faziam anteriormente com o operacional. Então, o estratégico faz o tático fazer e o tático faz o operacional fazer. Se está dando problema na operação, o problema é do tático. O tático está errando em algum lugar. Se o tático está errando em algum lugar, é problema de onde? Do estratégico. O estratégico não treinou o tático corretamente, o estratégico não preparou o tático, o estratégico não está acompanhando o tático, não é isso? Exato. Então, o tático precisa também de treinamento. Tá? Então, se você tem gestor, coordenador, supervisor, que estão ali um pouco acima da operação, ali no nível tático, eles precisam de treinamento para que a operação funcione corretamente. Tá? E quando chega-se no nível de estratégico, pessoal, não pense que é só armar redinha na praia e ficar lá curtindo, não, viu? Eu não sei nem o que é isso. Né? Então, assim, quando você chega no estratégico, as responsabilidades aumentam muito mais, porque você precisa visualizar os próximos horizontes da empresa. Você precisa observar coisas que anteriormente você não observava. Então, você vai analisar o quê? Você vai analisar lucro da empresa, você vai analisar a direção para onde a empresa vai, você vai analisar números, precisa de indicadores para analisar números, analisar financeiro, analisar o crescimento, analisar o setor comercial, criar setor comercial para multiplicar e trazer novos negócios para dentro, que vai gerar mais operação, que precisa de mais gestão. Não é isso? Então, você, como estratégico, precisa ter essa linha clara do que você precisa fazer, tá? Da sua responsabilidade. Exato. O Lucas falou de horizonte, eu me lembrei aqui numa analogia trazendo para vocês, né? Muita gente, muitas empresas, elas ficam olhando o retrovisor. Fazendo analogia com um veículo, elas deixam de olhar o para-brisa. Por que o retrovisor é pequeno e o para-brisa é enorme? Porque o retrovisor é uma referência. É para ser a referência do passado, de experiências, de coisas que aconteceram, que fizeram você chegar até ali. Mas o retrovisor não é a direção. A direção é o para-brisa, para onde você está indo. Exato. E agora, entrando aqui no assunto de estratégico que a gente começou a conversar, né, Wallace? Nós, até 31 de dezembro de 2024, a Coringa posicionava-se como agência de marketing, tá? Agência de marketing. De acordo com a nossa observação, né, e aqui entra uma explicação que a gente precisa fazer, tá? Hoje, a Coringa aplica o método científico dentro do negócio. O que significa isso, Lucas, o método científico no marketing? Nós observamos. Observar nada mais é do que se perguntar sobre as coisas. Observar o que acontece. Então, a gente observa as coisas que acontecem e essas observações geram hipóteses, tá? E a gente começa a se perguntar, e se a gente fizesse assim? Por que não a gente fizesse... por que não fazer dessa forma?
né? Então, começa-se a surgir hipóteses que vão gerar possibilidades de negócios, de mudanças, de novos negócios, de crescimento, de expansão. Então, nessa etapa de hipóteses, a gente começa a pensar possibilidades, tá? Que não estão visíveis normalmente ali na primeira camada. Tá? Tendo as hipóteses, nós precisamos realizar os testes. E aí, esses testes das hipóteses precisa ter algumas características, como que esse teste vai ser realizado, né? Qual o critério de sucesso para a gente saber se essa hipótese está dando certo, né, Wallace? Deu certo. Então, precisa definir alguns parâmetros. E aí, a partir do resultado desse teste, nós tiramos conclusões, tá? Então, nós fizemos algumas observações. Que tipo de observação? Cara, o mercado está inflado de agência. Tem menino em toda esquina oferecendo tráfego pago. Tem menino em toda esquina oferecendo tráfego pago. Menino de 15, de 18, de 20, 25 anos. Nada contra, a galera está começando, precisa realmente ir para o mercado, dar as caras e conseguir os próprios clientes. Perfeito, isso é protagonismo, isso é empreendedorismo e a gente valida isso, né? No entanto, empresas grandes, elas precisam visar o lucro e saber o que elas estão fazendo, não é isso? Então você precisa de uma cabeça estratégica. E muitas vezes uma pessoa que está começando na área, ou que está com 18, 20, ali 25 anos, ainda está ali no início de uma carreira, ela não tem a maturidade mental, a maturidade, a vivência de business, de negócio, de fazer as coisas acontecerem, de conexões, de pessoas, de gestão. Ela é empreendedor, ela não é gestor. Pronto, ela ainda está no nível do empreendimento, de ser empreendedor, mas ainda não virou gestor. Tá? Então, a mentalidade de um gestor de tráfego ainda que está no começo, ela não está ainda no nível estratégico que uma empresa normalmente precisa. Então, observando isso, nós vimos que as empresas elas estão contratando muito de forma isolada. Então, a empresa contrata ali uma gestão de tráfego, ou a empresa faz ali uma rede social, que fica publicando post do dia do índio, post do dia do macarrão. Tem empresa que você entrar, nem precisa olhar o calendário no Google. É um calendário o perfil dela. Exato. Então, assim, o cliente não vai olhar isso, entendeu? Então, o cliente não vai olhar isso, dia do médico, não vai olhar, tá? Ah, faz parte da pauta? Faz. Mas existe uma necessidade muito mais latente nos empresários daqui, tá? Existe uma necessidade muito mais, como eu posso dizer, muito mais intensa, tá? E que necessidade é essa? Estratégia. Precisa-se pensar estrategicamente. Contratar serviços isolados. Ah, vou contratar uma panfletagem. Ah, vou contratar um carro de som. Ah, vou colocar um anúncio ali num outdoor. Ah, vou soltar um panfleto ali no sinal. Ah, vou colocar uma faixa ali. Ah, vou colocar Isso acontece porque muitas das vezes, grande parte, o marketing é tratado como despesa. Exato. Despesa. É algo sem importância nenhuma. Perfeito. É tipo um segundo plano. Perfeito. E quando você, empreendedor ainda na área de marketing, que está ainda oferecendo serviços de forma isolada também para o mercado, novamente, a gente valida isso porque a gente fez isso, tá? Hoje é porque é uma outra conversa, uma outra visão, a maturidade chegou, tá? E o que acontece? Quando você presta esses serviços, né? Você... Qual foi o ponto, cara? Agora fugiu a ideia aqui. Vai, me lembra aí. Acontece, galera. A questão do marketing, as empresas tratam o marketing como uma despesa, um custo, né? Perfeito. Na maioria das vezes elas esquecem, a própria empresa esquece de planejar o seu marketing. Exato. Quando isso acontece e você tem ali pequenos prestadores de serviço, eles estão em qual linha da empresa? Qual linha do DRE? Eles estão na linha do marketing. Marketing normalmente fica na linha de despesa. Tá? Então, quando você é uma despesa, quando chega uma crise, qual a primeira coisa que a empresa quer fazer? Cortar gastos. Então, ela vai ver a rede social dela ali, ela vai dizer, cara, isso aqui não tá... Não, vou cortar. Aí, passa a faca e você perde o contrato. Tá? Então, visualizando isso, nós optamos, neste ano, a partir de então, a nos posicionarmos de forma diferente. Né? Sim. E nós temos a clareza de que esse é o
caminho certo, tá? Nós estamos nos posicionando a partir deste ano de 2025 como assessoria de marketing. Por quê? Porque nós identificamos alguns tipos de empresários, tá? Que tipos de empresários? Você tem um empresário que sabe o que está fazendo e investe, perfeito. Para esse cara crescer, ele precisa de novas ideias, ele precisa pensar muito mais estrategicamente, né? Com certeza. Perfeito. Mas você também tem um empresário que não sabe o que está fazendo e ele vai lá e faz de qualquer jeito. Ele vai lá e foca na dancinha. Ele vai lá e não sabe de fato o que faz, mas ele faz. Ele está fazendo, mas não é o certo. Às vezes isso pode mais atrapalhar do que ajudar. Tá? Esse é um tipo de outro tipo de empresário. Existe um outro tipo de empresário que é aquele que faz o básico, né? Vê ali que dá certo, mas ele desconhece o potencial de fazer de forma integrada, de forma estratégica. Ele desconhece. E quando ele desconhece, ele perde oportunidades e ele deixa dinheiro na mesa. Tá? Então, esses tipos de empresários, a gente percebeu que eles precisam de pessoas, eles precisam de um braço estratégico para empresas deles. Não é isso, Wallace? Sim. E esse braço estratégico é o que a Coringa está se propondo a ser a partir de então, não é isso? Sermos o braço estratégico da empresa como assessoria de marketing. Perfeito. E você quer identificar se a empresa, um negócio está perdido? É bem simples. Vá ao bairro, a cidade que você nasceu, muito tempo que você não vai lá, ou um determinado local, assim, que faz muitos anos que você não vai lá. Você chega lá, você vai se deparar com negócios, supermercados, clínicas, lojas, que estão exatamente iguais a 5, 10, surpreendentemente até alguns de 15 anos atrás. Ou seja, elas estão estagnadas. Algumas até já morreram, mas ainda estão com as portas abertas. Perfeitamente. Então, ao identificar essas oportunidades, esses perfis de empresários, a Coringa vem com a solução estratégica, tá? De ser o braço estratégico, de ser o setor, digamos assim, o setor de marketing da empresa. Porque quando você faz assessoria, você entra dentro da empresa, você entende o business dela, você entende as dores do empresário, você faz o planejamento de marketing da empresa, você sabe o que o empresário quer, quais são os objetivos que o empresário quer. Você tem uma linguagem muito mais próxima, você já entende de números, você sabe o faturamento do cliente. Se o cliente contrata uma empresa de social media, tá? Ou um gestor de tráfego, essa prestação de serviço, a pessoa que presta esse serviço à empresa, ela não vai ter acesso ao financeiro. De que forma? Não vai ter acesso ao faturamento. Já como assessoria de marketing, nós sabemos exatamente se a empresa está crescendo ou não, se vai dar lucro ou não, qual é o CAC desse cliente, qual que é o LTV desses clientes. LTV, para quem não sabe, pessoal, deixa eu clarificar aqui os termos, tá? É porque eu uso muito termo. O CAC é o custo de aquisição por cliente. Ou seja, quanto que custa eu adquirir um cliente hoje? Pronto, você tendo esse custo, sabendo quando custa adquirir um cliente, significa dizer que você crescer é uma mera decisão financeira. Ou seja, se eu sei que eu gasto R$100 para ter um cliente, se eu investir R$10.000, tá? Eu terei uma quantidade X de novos clientes. Ou seja, é uma decisão financeira. O ponto é, a minha empresa aguenta eu investir essa grana e trazer essa quantidade de clientes? Tem que pensar, né? Porque o CAC, ele traz justamente essa clareza para você, se você está pagando muito caro por um cliente ou não. Outro ponto que eu acabei de falar é o LTV, que é um conceito, que é o Lifetime Value. Ou seja, o tempo, quanto esse cliente deixa de dinheiro para a sua empresa ao longo do tempo que ele fica comprando de você recorrente diversas vezes. Tá? Então, quando você tem essas informações mais estratégicas, indicadores financeiros do marketing, tá? O retorno sobre o investimento de marketing, tudo isso dentro da assessoria, a gente tem esse controle, a gente tem essas informações. Porque nós, para prestarmos assessoria, nós precisamos ter acesso a essas informações para que a empresa tenha o seu resultado claro, para que ela tenha clareza das suas estratégias.
né, isso, e dos seus resultados. Ela tem que saber exatamente o que está retornando por cada real investido que ela tá colocando ali. Exatamente. Tá? E muitos empresários não têm essa noção. Não tem essa noção. Às vezes o negócio não está dando nem lucro, mas todo negócio é feito para dar lucro. Perfeito. Para dar lucro. Mas você tem que entender. E às vezes o pequeno empresário ali não tem noção. Aí ele acaba utilizando o dinheiro da empresa, para ele é totalmente perdido. Mas basicamente ele precisa entender, além de termos técnicos, que ele precisa gerir a sua contabilidade. Se não for ele, contratar uma empresa para gerir. E a contabilidade ele não precisa entender todos os termos, precisa entender receita e despesa. Você precisa ter mais receita do que despesa, porque Perfeito. toda empresa vive de lucro. E dentro dessa linha de assessoria, que é como nós estamos nos posicionando a partir de então, nós temos o nosso método, tá? Que é o método Coringa. Não poderia ser diferente, né? É claro que é um método Coringa, tá? Esse nome combina com tudo. Exatamente. É a sua carta na manga, né? Então, se for para ter uma estratégia, que seja a Coringa. Ou seja, a Coringa também criou o método Coringa. E esse método Coringa é baseado nos 6 anos de experiência da gente e nos novos conhecimentos que nós adquirimos por formações, né, por ter contatos e conexões com novas pessoas. Conhecimento que a gente que nos fez, nos moldou e nos tornamos até aqui, né? O Lucas falou nos pontos importantes, né? Muitos negócios a gente vê por aí se preocupados em venda. Venda. Aí não tem relacionamento, muito menos entrega. Muitas das vezes não tem entrega. Exato. Então não tem essa preocupação com todos esses pilares que são de suma importância, porque custa muito mais barato para o negócio você reter aquele cliente. Você vender para o mesmo cliente outros serviços. Exatamente. E ampliando. Perfeitamente. Tá? Então, pessoal, a partir de então, Coringa é, na verdade, assessoria de marketing. Né? Já temos clientes como assessoria de marketing e vão se tornar cases aí pelo Brasil. Tá? Esse novo modelo de negócio da gente, ele possui diversas possibilidades e caminhos, tá? E nós estamos aí abertos a construir cada vez mais os caminhos para as empresas crescerem, se relacionarem com seus clientes e venderem cada vez mais para eles, né? E um ponto principal, se inovarem. E a gente entra num outro assunto aqui. Exato. A questão da inovação. Inovação, toda empresa precisa inovar, mas a gente vê, por exemplo, da Coringa, nós inovamos com planejamento estratégico, né? Nós inovamos agora com o Coringa Talks, que é esse nosso podcast que a gente vai trazer tudo isso para vocês, não é isso? Existem vários tipos de inovações, né? Exato. Tem as inovações que a gente cria do zero, que são as disruptivas, e tem essas inovações que a gente faz de aprimoramentos e melhorias, né? Mas... muita gente confunde inovação com tecnologia, né? Exato, são coisas diferentes. Isso é um assunto que vamos abordar. Nos próximos tópicos, nas próximas conversas, a gente vai falar muito mais sobre essa questão da inovação e como melhorar isso dentro do marketing, beleza, pessoal? Então fique ligado que tem muita coisa para acontecer. Exatamente. Vocês passaram a ter uma ideia aí sobre como que a Coringa funciona, quem que é a Coringa, o que que a Coringa faz, como o nosso modelo de negócio funciona. E faça parte dessa jornada. Tá só começando. Exatamente. Beleza? Valeu, galera.